Bom dia, pessoal. Bom dia, internautas. Bom dia a todo mundo. Vamos ver as carinhas que estão aqui, né? Que estão boas. Se tiver alguém aí fora, por favor, entre, que já está na hora. Que eles ouvem. Que eles ouvem. Gente, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15 do Evangelho, seguindo o nosso sábado do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Tem um xodó especial por esse capítulo que Marisa sabe, por isso que ela me deu ele, por causa da parábola do bom samaritano. Mas a gente vai chegar lá e vai falar, né? A gente vai falar de caridade principalmente, que é uma das virtudes, eu acho que é a mais importante, como a gente vai ver, que faz com que a gente se movimente, né, em direção ao Pai, em direção a Jesus, aos passos dele, em direção à felicidade, né? Que a gente tanto busca. Então a gente vai começar com uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. Eu vou começar dessa forma, que é Kardec perguntando à Legião de Espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E então os Espíritos respondem que a caridade ela vai se resumir em 3 coisas, que são a benevolência para com todos, ou seja, a nossa vontade de fazer o bem, somente o bem, a tudo e a todos, né? O desenvolvimento dessa benevolência dentro de nós, a indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, também o desenvolvimento da tolerância em nós para com as imperfeições de tudo e de todos, né? E também, finalizando, o perdão das ofensas todas que nos são feitas. E aí a gente tem que pegar essas 3 coisas e colocar da forma como o Livro dos Espíritos fala, para com todos e para com tudo e para conosco. Porque a gente começa tudo dentro de nós. Não é? Então, a gente engloba a caridade dentro do Livro dos Espíritos e estende essa caridade dentro dessa consciência maior que a gente vai adquirindo aos poucos para dentro de nós, tendo vontade de fazer o bem para nós mesmos, tendo tolerância para conosco e perdoando a nós mesmos, principalmente, que é muito importante. E aí a gente vai entendendo, né? A gente vai entendendo cada uma dessas coisas e vai, como a gente sempre fala, exercitando cada uma delas com tudo que Deus nos põe no caminho, que serve então para a gente exercitar a caridade em si, não é? Então a caridade, com base em tudo isso que a gente viu, ainda lá no Livro dos Espíritos, ela juntamente com o amor, ela complementa a lei da justiça e ela se torna então a lei mais completa de todas. Quando a gente estuda as leis aqui no nosso ciclo de estudos, a gente sabe que é a lei de justiça, amor e caridade. Porque amar ao próximo, como diz a lei, é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Existem vários ensinamentos de Jesus e todos eles se baseiam principalmente na caridade. E é disso que o capítulo 15 do Evangelho fala. Que esse capítulo que a gente está estudando, que fora da caridade não há salvação, fala. É exatamente isso. Porque todos os ensinamentos e todas as leis, elas se baseiam nisso. Quando Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando ele fala amai a vós e aos outros, né, como irmãos, quando ele fala amai até mesmo os vossos inimigos, né, tudo isso, todos os ensinamentos, quando ele diz das bem-aventuranças que a gente já estudou aqui no nosso sábado do Evangelho, cada uma delas, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos, todos os ensinamentos dele estão em volta da caridade, dessa virtude da caridade, dessa capacidade que a gente tem, ou se não tem ainda, se está muito pequena, a gente quer desenvolver, porque isso é onde a gente quer chegar, né? Porque ela vai nos levar à felicidade, essa capacidade que a gente tem de se doar, de perceber que se doar é mais importante, de que dar é mais importante do que receber, bem mais importante do que receber. E nos faz crescer muito mais, e nos faz sentir a nós mesmos muito mais,
eu estou me sentindo alto aqui, né? Eu acho que eu não precisava desse negocinho aqui, né? Mas vocês estão ouvindo bem? Porque às vezes eu fico com a impressão de que o cara vai bater aqui, né? Então a gente fica em torno disso, como eu estava falando. Porque todos esses ensinamentos de Jesus, eles vão dar de encontro com a caridade. Nada mais do que isso. E um deles, que é o principal, que a gente vai ver, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o maior de todos, não é? E esse ensinamento, na verdade, ele foi uma resposta a uma pergunta que um dos doutores da lei fez a Jesus Cristo quando ele pergunta sobre o que é que eu faço, mestre, para alcançar a vida eterna? Era essa a pergunta. Então, Jesus responde para ele o que é que a lei diz. Já que você é um doutor da lei, o que é que a lei fala? O que é que a lei diz? Não é? Então ele responde a Jesus que a lei diz: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu espírito, de todas as formas. E aí Jesus então complementa com ao próximo como a ti mesmo, porque tudo que a gente faz ao próximo nós estamos fazendo a Deus. Não é? Esse ensinamento, independente da colocação dele, mas principalmente se a gente olhar para o significado mais profundo dele, a gente vai encontrar esse mesmo ensinamento em todas as religiões, em todos os lugares, em todos os ensinamentos, de todas as formas. Não importa se ele está no catolicismo, se ele está no judaísmo, se ele está onde quer que ele esteja, no budismo, em qualquer lugar. Se você pegar qualquer livro, como o livro dos Espíritos e o Evangelho são para nós, né? Qualquer livro principal de cada religião que você tiver, pode ser minúscula, pode ser pequena, não importa. Esse ensinamento vai estar lá. O Deus vai depender do entendimento de cada um, né? E de cada um que está em cada religião. Porque cada um tem a sua verdade, porque a nós não é dada a verdade absoluta, porque nós somos imperfeitos, porque nós estamos buscando. Então, dentro da nossa verdade de cada um e do momento de cada um, esse Deus é proporcional à nossa verdade. E ele é mutável, né? Porque ele vai se modificando conforme nós vamos crescendo. E ele vai se modificando dentro de nós de acordo com o nosso conhecimento. Ele está lá, pleno, absoluto. Mas nós alcançamos parte dele porque nós temos o conhecimento pequeno, o conhecimento limitado, né? Pequeno não é a palavra certa, limitado é melhor. Porque a gente vai desenvolvendo isso a cada dia. Então a gente vai conhecendo Deus cada vez mais. É como eu fiz uma palestra outro dia desse, que era como era o nome? Gente, como era o nome da palestra que eu fiz, a última? De Jesus que está dentro de nós, como é que era? Não me lembro mais, estou vendo a cabeça tá péssima. É um Alzheimer que dá aqui de vez em quando. Que não é all, não é inteiro, é half. Mas, anyway, é isso. A gente vai descobrindo ele aos pouquinhos. A gente vai descobrindo devagar. A gente vai melhorando. Hoje, eu conheço uma parte de Deus. Eu conheço um Deus. Amanhã, com as minhas experiências que já se somaram aos de hoje, eu vou conhecer um pouco mais dele. E dessa forma, a gente vai evoluindo. A gente estava falando isso agora ali no grupo de estudo. É assim que a gente vai evoluindo. Isso dá um prazer gigantesco, não é, Rita? Quando a gente percebe que a gente estava falando isso, a gente percebe que sim, eu sou merecedor dessas coisas. Eu conheço mais Deus, eu conheço mais a mim mesmo. Então a gente percebe que apesar da gente não fazer as ligações automaticamente falando, porque a gente ainda está evoluindo e está estudando e está correndo atrás, né? A gente começa a perceber que sim, nós somos caridosos conosco mesmos. Nós só precisamos perceber isso e fazer isso mais vezes, mais a miúde, para ficar, como a gente sempre fala, ficar tão automático como respirar. Porque aí a vida fica melhor, a vida mais tranquila, né? A caminhada fica melhor, fica mais fácil, não é? Então esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo foi então a própria resposta à pergunta que o doutor da lei fez. E aí, nós temos aí que a pergunta era, ele estava lá e ele perguntou isso, e Jesus então respondeu para ele, não é? Eu já vou além, né? Então os slides tem que passar, porque eu não passei o slide, né? Não tem jeito. E aí ele fala isso para o nosso doutor da lei e ele responde. E aí, quando ele fala e amai, ele acrescenta a segunda parte, amai ao próximo como a ti mesmo,
E então o doutor da lei, já muito do esperto, ele vai tentar fazer uma pegadinha. Então ele vai perguntar a Jesus, então, né? Porque ele está lá para testar, né? Ele ainda, a falta de conhecimento e a ignorância, assim como a nossa, não permitia a ele a aceitação completa, total e plena dos ensinamentos de Jesus. Então ele vai lá e pergunta, então tá bom, mas quem é o meu próximo, então? Ele pergunta, já que a lei diz isso e tal, e quem é o meu próximo? Então, e aí Jesus entra nesse ponto desta pergunta com a parábola do bom samaritano. E aí ele fala, então, a parábola do bom samaritano, que a gente já conhece, né, logicamente, mas eu trouxe ela aí para a gente poder ter uma noção. E ela fala, então, do homem, um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu, então, nas mãos de assaltantes, eu não sei se todos conhecem, e esses assaltantes, então, tiraram tudo dele, né, espancaram, bateram nele e foram embora, deixando ele lá no chão, quase morto. Nesse caso, então, numa hora, passou um sacerdote que estava indo por aquele caminho, viu o homem, então, quase morto lá, deitado, precisando de ajuda, e seguiu adiante. Tipo, atravessou a rua e falou, não é comigo, né? O mesmo aconteceu com o levita, que chegou ao lugar, viu também o homem e também seguiu adiante pelo outro lado. Tá? Só para constar, né, a gente tem duas figuras, né, além do homem que estava espancado no chão, a gente tem duas figuras nessa parábola, que é o sacerdote e o levita, que são duas figuras ortodoxas que, em teoria, têm todo o conhecimento da época, né, todo o conhecimento religioso, todo o conhecimento das leis e etc. Né? Então passa um samaritano que estava viajando. Chegou perto do homem, então, viu o homem todo machucado, quase morto, como diz a parábola, e sentiu compaixão. Aproximou-se, então, dele, fez os curativos necessários de primeiros socorros, derramou óleo e vinho nas feridas, e depois, então, colocou o homem no seu próprio animal e levou até uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, ele saiu da pensão, pagou ao dono da pensão algumas moedas, né, e recomendou a ele para tomar conta, então, do homem que estava doente, que estava machucado, que caso ele gastasse mais do que o necessário, do que ele estava deixando, quando ele voltasse, ele daria então mais dinheiro, pagava o restante. E aí Jesus então perguntou a eles, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O próximo, no caso, quem é o meu próximo, né? Então ele mesmo respondeu, o doutor da lei respondeu, aquele que usou da misericórdia para com ele, que ele sabia. Então Jesus falou para ele, então você vai e faz o mesmo. Esse é o seu próximo. Então você vai e cada um que você encontrar na sua estrada, da forma que você encontrar no seu caminho, quando você encontrar alguém que precisa de auxílio, você para e ajuda. Da forma que a gente puder, da forma como nós pudermos, como for necessário dentro da nossa limitação, dentro do que nós temos. Mas não deixes de ajudar. Não deixes de fazer a caridade. Não atravessa a rua, não olha para o outro lado, não finge que não viu. Não é? Porque a gente está fingindo que não viu para quem, né? Para quem que a gente está, né, fingindo que, passei, não vi. E lá dentro? E o sentimento dentro de nós, como é que está? Quando você ainda fala para alguém que fala assim, mas eu não vi, é pior ainda, né? O peso é maior. Você fala assim, eu vi sim, eu vi, né? Então isso é um exercício que a gente vai fazendo. E Jesus coloca exatamente essa parábola para mostrar. Obviamente que ele usa a parábola como tantas outras, a gente tem que colocar essa situação, ele usa as parábolas porque através das parábolas ele se fazia entender. Porque muitas vezes... na época, né, há 2000 anos atrás, muitas vezes os homens da época não tinham essa condição de entender completamente se Jesus falasse abertamente sobre a espiritualidade e sobre cada uma das coisas. Então ele usava das parábolas, ele usava das alegorias para que pudessem os homens entender a mensagem que ele estava levando, né, a cada um de acordo com as suas obras, de acordo com o seu entendimento. É assim que a gente tem que caminhar. Então, por isso, muitas vezes, a gente ouve as mesmas coisas de formas diferentes. Não é? Quando a gente vem, principalmente quando a gente assiste aula ou palestra, ou até as situações que se apresentam à nossa frente. Cada hora é uma forma diferente de escutar a mesma lição. Porque
Às vezes eu não estou pegando aquele detalhe daquela lição com aquela pessoa ou com aquele acontecimento, mas eu vou pegar de uma outra forma e vou aprender mais fácil de uma outra forma. Porque nós temos o nosso desenvolvimento, nós temos a nossa história, nós temos a forma de enxergar, conforme a gente vem trazendo, né, de acordo com a nossa história pessoal, individual de espíritos, né, que a gente traz. Então, por isso, Jesus, na época, usava das alegorias e usava das parábolas. E falava de formas diferentes para os diferentes povos. Porque cada povo entendia de uma forma, não é? E ele usa o homem que descia de Jerusalém dentro da parábola, ele não fala se o homem era de tal religião, se o homem era de tal classe social, o que ele era, ele só fala que ele estava lá passando e os assaltantes, né, assaltaram ele. E tem uma parte dos livros que diz que ele usa essa alegoria exatamente tentando mostrar no samaritano a própria humanidade, nós mesmos, né, que estamos andando e caímos todo o tempo, muitas vezes, né, e temos os assaltantes que nos assaltam e nos retiram e tentam nos retirar as coisas, sejam eles no mundo físico e material como no mundo espiritual. Nós que, né, seguimos a doutrina já sabemos disso. E nós caímos e ficamos lá jogados, muitas vezes, deitados, quase mortos, esperando por uma ajuda, esperando por um auxílio que venha. E quantos a gente não vê passarem por nós e não ajudarem, não é? Então, somos nós nessa parábola. Somos exatamente nós. E Jesus mostrando que a caridade verdadeira, ela vai independer completamente de qualquer coisa, de qualquer classe social, de qualquer riqueza ou pobreza, de qualquer rótulo que a gente tenha a dar. Porque a caridade verdadeira, ela vem de dentro. Ela é uma virtude que está em nós. E quanto mais a gente desenvolve, quanto mais vontade de desenvolver, mais ela vai crescer e mais a gente vai receber. Que o objetivo é doar, o receber é um reflexo, não é? O receber é um reflexo da nossa doação. Então, quanto mais caridosos nós somos, a lição está aí, mais nós vamos receber. Mas não porque nós queremos receber. Porque se eu fizer querendo receber, eu não estou fazendo caridade, né? Nós não estamos fazendo caridade se a gente fizer dessa forma. E não é isso que Jesus ensinou. Né? Não é isso, não foi isso que o mestre nos ensinou. É você se doar por inteiro, sem esperar nada em troca, como a gente vai ver na frente. Então, como eu falei, Jesus coloca o samaritano como tendo o amor ao próximo acima dos dois ortodoxos que passaram por ele, pelo doente também, pelo machucado, aos quais então lhes faltaram a caridade. E ele coloca a caridade como sendo a única condição de se chegar à felicidade interna, que no Evangelho ele chama de salvação. Porque ela é a caridade, a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então esse é o grande ensinamento da parábola do bom samaritano, que mais ou menos resume esse capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Então toda a moral de Jesus, a gente percebe por esses ensinamentos, se resume na caridade, como eu falei, como a gente estava falando lá atrás, e na humildade também, que são exatamente as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, não é? A caridade é contrária ao egoísmo, a humildade é contrária ao orgulho. E a gente exercitando a caridade, que está acima de todas as coisas, se a gente ficar passeando por isso aí, a gente vai cuidar das nossas doenças, não é? Vai cuidar das nossas mazelas, vamos dizer assim, e vai começar então a aumentar, né, aquela coisa boa, aquele sentimento bom que nós temos em nós e diminuir, né, os outros sentimentos. A gente vai trocando de hábitos, paulatinamente, vagarosamente, a gente vai trocando os nossos hábitos. Ninguém precisa correr, né, porque temos a vida eterna, como a gente sabe. Então a gente não precisa correr, somos espíritos imortais, como a gente sempre ouve. Então aos poucos a gente vai fazendo isso, mas com a certeza de que realmente nós estamos sendo e exercitando a caridade conosco, primeiramente. Porque só daí é que você vai conseguir se doar completamente
e de peito aberto de verdade, com toda a consciência do que a caridade significa e quem está lá, depois que você, cada um de nós, né, somos caridosos conosco, quem está ao nosso lado, o nosso próximo, que receberá de nós a caridade, estará recebendo o nosso inteiro, a nossa caridade toda, mesmo que ela seja pequena no começo, mas ele estará recebendo a caridade como um todo. Então esse impacto ele vai receber. E aí não tem qualidade, não tem tamanho, não tem quantidade, não tem nada, tem caridade. Tem a força da caridade, que quem recebe sabe o que é e o que significa. Entendeu? O alívio que dá esse bálsamo nas feridas, que é o que aconteceu provavelmente com o machucado lá, o coitadinho que estava lá, e quando o samaritano chegou e passou nele os olhos, né, nas feridas e tal, para cuidar dele. Porque é exatamente isso, são figuras e são alegorias que foram usadas por Jesus, né, para nos ensinar. Então é a nossa paciência para com o próximo, é um bálsamo maravilhoso para curar certas feridas. É a nossa tolerância também para com as coisas. Quantas feridas a gente não cura com a tolerância, não é? São todas essas coisas que a gente tem que exercitar com o nosso próximo, né? Para poder a gente ir tomando controle dos nossos sentimentos, tomando conta de nós mesmos, sabendo quem somos nós, né? Até onde eu posso ir. Não importa, né? No livro Jesus no Lar, se não me engano, não vou me lembrar o capítulo porque eu sou péssimo, muito menos o nome, né? Mas tem uma passagem que, obviamente, fala sobre isso. Eu estava lembrando outro dia desse, que eu estava fazendo o estudo, e é dado a um homem lá, né, da época, a missão de praticar a caridade, né? De praticar a caridade e ajudar a todos e etc. E ele era muito pobre, ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma condição financeira, ele não tinha dinheiro. Então ele ficou naquela situação, e agora? Eu tenho que obedecer ao Pai, eu tenho que obedecer a Deus, mas eu não tenho como fazer isso, né? Então eu vou, de alguma forma, eu vou tentar minimizar esse problema e tentar chegar ao ponto D, né? Para ver o que eu consigo fazer. Então eu vou começar, olha a grandiosidade e a maravilha do entendimento, né? De você realmente entender as leis de Deus, entender o ensinamento, né? Como é que isso vem e você consegue perceber nas poucas coisas. Ele falou, eu vou começar por dentro de mim, aniquilando ou tentando diminuir em mim os pensamentos negativos que eu tiver, para que eu possa me acostumar com essa situação, com essa coisa nova que é para mim. Então eu vou começar a cuidar dos meus pensamentos, das minhas ações, e conforme isso for acontecendo, eu vou então passando isso para as pessoas, né, para os terceiros, para as outras pessoas. Então ele começou a fazer isso. Ele cuidava dos próprios pensamentos, com isso das próprias ações e sentimentos. Então quando ele encontrava alguém que estava tendendo para maledicência ou para falar, ou num grupo, ele começava então a trazer alguma coisa boa da pessoa que era o alvo, entendeu? E dentro daquela conversa da maledicência, ele pinpoint, que a gente fala, né? Ele pincelava ali umas coisas boas que a pessoa tinha, né? E assim ele foi fazendo. Quando alguém estava... São várias situações que eu não vou me lembrar exatamente do texto, mas quando alguém estava julgando uma outra pessoa, né? E ele estava no grupo, então ele tentava também, de alguma forma, minimizar aquela situação. Quando ele estava num grupo que estava de alguma forma fazendo alguma coisa também que não tinha relação com o que ele estava querendo desenvolver nele, que era essa coisa da caridade, então ele se sentia incapaz de caminhar e fazer algo ou de falar algo, ele se silenciava. Ele não precisava sair dali, ele se silenciava. Então, com esse exemplo, ele foi então fazendo pouco a pouco uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, mas ele não conseguia chegar
à riqueza, ao dinheiro, ao aspecto financeiro da caridade que ele ainda tinha na mente dele que ele deveria fazer como missão. E nisso, nesse caminho todo, da vida toda, ele desencarna. E aí, morrendo de medo, ele vai então ao julgamento, né? Da alegoria do julgamento com os doutores, com os juízes, né, celestiais. Então, de repente, ele está lá e está morrendo de medo, né? Está quase chorando já. Porque ele falou, eu não consegui fazer o que me pediram, não teve como, eu tentei fazer o máximo, mas eu não conseguia ajudar, eu não tinha pão para dar para meus filhos, como é que eu ia dar para os outros? Eu não tinha como. E aí, de repente, ele está lá, então sobre ele é colocada uma coroa iluminada, entendeu? Uma coroa maravilhosa. E ele, aos prantos, então, ele agradece e pergunta aos juízes celestiais como aquilo era possível se ele não tinha conseguido, né, cumprir com a missão dele. Então, os juízes celestiais dizem a ele que sim, que talvez ele não tivesse percebido, mas ele levou a caridade a cada uma daquelas pessoas pelas quais ele passou fisicamente e deu aqueles conselhos a cada uma das pessoas as quais ele defendeu nos momentos em que elas estavam sendo julgadas e a cada uma das pessoas que estavam envolvidas de forma direta ou indireta dentro da situação. E que isso era uma caridade muito maior do que o pão físico para alimentar o físico, né? Então são essas coisas que a gente precisa realmente buscar dentro de nós, ter ampliar essa visão das coisas e não fechar muito a mente, né? Só porque nós estamos encarnados, isso quer dizer que tudo tem que estar direcionado aqui? Não. Existe a vida física, nós precisamos dela porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para evoluirmos, mas isso tem que ter uma conexão direta com a vida espiritual, com o desenvolvimento espiritual. E nós, da doutrina, que temos um pouco desse entendimento, nós somos obrigados, de certa forma, de novo, cada um dentro da sua limitação, né? Porque não tem nada de errado em lugar nenhum, né? Mas tentar cada vez mais, com esforço, à vontade, abrir essa mente, a conseguir chegar um pouco mais, ampliar um pouco mais a nossa consciência, para fazer essa conexão entre a vida espiritual e a vida física. E compreender o significado de todas as coisas que a gente aprende aqui, num sentido mais amplo, né? No sentido mais espiritual também. E perceber com isso que a vida fica mais tranquila, fica mais leve. Exemplo. Adoro dar exemplo, né? O tempo vai passando, mas adoro dar exemplo. Exemplo. Mauro hoje estava lá no GO, fazendo lá o estudo e tal, recebe uma mensagem. Mauro hoje é palestrante, né? Tem que fazer a palestra. Recebe uma mensagem, porque não posso chegar no CSI, não posso botar a palestra, não posso botar os avisos. Aí o Mauro, dois caminhos, né? O que o Mauro faz? Fica nervoso, estressado? Ou o Mauro tenta manter a calma dele e colocar em prática o aprendizado todo, que ele se esforça, que nem um maluco para conseguir segurar. Não é? Aí o Mauro vai e fala assim, não, então vamos lá, colocar tudo. E o Mauro sai ali, ainda o Mauro sai ali na terceira pessoa, porque foi o Mauro que saiu, não foi o palestrante que está aqui. E sai ali, ainda tem os jovens, né? Porque tem uma pessoa, uma convidada hoje dando aula nos jovens e tal, e Patrícia mandou um texto, estou meio atrasada, não sei o que e tal. Falei, isso é o quê? Prova, oportunidade de aprendizado. E a mudança que a gente tem que fazer em nós mesmos e na nossa visão? Aí tá, passou, né? Bota aqui, bota anúncio, papapá, faz tudo que tem que fazer. Aí chega Walter, eu tô no CSI assim, ó. Assim mesmo, exatamente assim. Aí chega Walter. Nossa, como você está calmo. Aí eu tive que rir, eu realmente estou calmo. Mas é a mudança, é a tolerância com a gente mesmo, é a paciência conosco, com a capacidade, com a limitação de aprender, e é o regozijo, o júbilo de você conseguir alcançar um objetivo, alcançar alguma coisa melhor, né? Porque isso para mim é exatamente isso. Ou seja, é o júbilo de alcançar a felicidade. Por quê? A felicidade está nas pequenas coisas que você
alcança toda hora. Não é aquela felicidade plena e absoluta que você fala onde é que ela está, nunca vou ser feliz. Não. É cada momentozinho que você vai construindo. Então, para mim, fez muito bem. Foi muito bom. Foi muito legal. E isso é esse exercício que a gente vai fazendo. E isso é ser caridoso consigo mesmo. É você se permitir. Se tivesse dado tudo errado, né, e o Mauro escolhesse o caminho do estresse, ia ser um terror, né? Talvez a palestra estava sendo completamente diferente. Pode até ser. Péssima, mas a gente não sabe, né? Mas é isso. É esse exercício conosco, né? Essa coisa conosco. E aí, o que a gente pensa? Eu, particularmente, eu falo assim, bom, consegui isso, que eu achei o máximo, entendeu? Então, isso vai se refletir aqui. Não tem como não se refletir aqui. Isso vai se refletir. Então, quando a gente pega, a gente se concentra um pouquinho antes da palestra, que na verdade foi na correria do vamos ver, né? Que a concentração você aprende também, né? Você está fazendo tudo e está ali, ó, conexão. E aí você pede só isso. Eu, particularmente, eu peço só isso, que eu possa, com a ajuda da espiritualidade, tocar os corações de quem chegar aqui com o que eu vou falar. E isso também é doação. Isso também é caridade. Porque é isso que eu quero. Esse é o meu objetivo maior no momento que a gente está aqui. Ou lá fora, ou seja em que situação for, né? Estou colocando o exemplo de hoje, né? Mas seja até mesmo numa conversa qualquer ali fora. Entendeu? A conexão tem que estar de uma forma que você quer o quê? O seu objetivo é o quê? É ajudar aquela pessoa que está ali. Quantos atendimentos fraternos não são feitos com um sorriso? Quantas pessoas não são salvas com um olhar? Não é? E a gente não sabe, a gente não percebe. Quantas passam por nós durante o dia? Não é? E nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos praticando a caridade com cada um deles, independente de nós estarmos notando todos ou não, porque a caridade não está na qualidade de que eu estou dando a cada um, a caridade está dentro de mim, eu é que estou doando isso, então eu estou sendo capaz de fazer isso? Porque vão passar, sei lá quantos na nossa frente, centenas durante o dia, talvez. Ainda mais se a gente estiver dirigindo e corre e vai, não é? Mas eu estou com isso dentro de mim já como uma base concretada, né? Feita com alicerces firmes no meu coração, para que isso possa realmente se refletir como verdade, até mesmo que eu não olhe no olho da pessoa. Estou refletindo isso, essa caridade à minha volta, para que todo mundo que possa estar à minha volta esteja sentindo isso, porque é energia, porque é isso, não é? Porque a gente fala de se reunir aqui, né? A gente está reunido aqui, quantos temos aqui? 30? 30 pessoas com o coração pleno de caridade. Encarnados que eu estou falando. 30 pessoas com o coração pleno de caridade, isso tudo está se refletindo para fora desse centro, para fora desse espaço físico. Tá chegando lá no outro warehouse, está chegando lá na esquina, lá no Home Depot. Está chegando ali no meu office. Yes. Mas é isso. É a gente ter essa certeza de carregar isso. Então essa prática, né, da moral e dos ensinamentos de Jesus, que são baseados nisso, é que vai levar a gente a cada vez mais chegar perto. E é dessa forma que Jesus ensinava, então, que tudo, mais um ensinamento, que tudo que fizeres ao meu próximo, tudo que fizeres ao seu próximo, estarás fazendo a mim. Então, quando ele usa a alegoria também na hora do julgamento, quando ele fala que eu estava lá, né? Mas na hora do julgamento, a alegoria ele separa as ovelhas, né, dos bodes, contrário, ovelhas e bodes, direita e esquerda. E ele fala: vós que me destes de beber quando eu estava com sede, vós que me destes de comer quando eu estava com fome, que me vestistes quando eu estava nu, que me visitastes quando eu estava doente, não é? Todas essas coisas, que fostes me ver na prisão quando eu estava lá, cada um desses ao qual você fez o bem a mim.
E como ele mesmo nos ensina, e o próprio Jesus nos ensinou, vós sois deuses e podereis fazer o mesmo que eu, ou até mais. Então a quem nós estamos fazendo bem se nós estamos conectados a Deus? A nós mesmos. E a palestra se chamava O Cristo em Nós. Lembrei o nome da palestra lá de trás, tá? O nome da palestra que eu não conseguia lembrar. Porque é isso. Porque tudo tem essa ligação, né? Então tá lá em Mateus: tudo que fizeres ao seu próximo estarás fazendo a mim mesmo, e tudo que deixares de fazer ao seu próximo estarás deixando de fazer a mim. E é exatamente isso. Quando a gente olha para o lado, se a gente puder perceber, melhor ainda. Mas a certeza de que nós estamos fazendo, que nós estamos praticando isso dentro de nós, essa não tem como a gente fugir dela. Essa a gente tem que ter. Essa a gente precisa assimilar. A gente precisa guardar ela aqui dentro da gente até que ela crie raízes no coração. Que aí depois ela cria raízes, aí ela só cresce. A gente só rega e ela vai crescendo, e aí a gente parte para uma outra coisa, né? A caridade é necessária para a evolução do espírito, porque ela é o exercício pelo qual nós reunimos então todas as qualidades do coração e as colocamos a serviço do próximo e consequentemente de nós mesmos, não é? Esse é o ponto maior, é o ponto principal. Então tudo que a gente fizer ali nós estamos fazendo para nós. Então a gente tem que realmente pensar: nós estamos nos alimentando? Porque se nós estamos com fome, nós precisamos nos alimentar, fisicamente e espiritualmente. Estamos com sede? Estou dando de beber a mim mesmo? Estou me vestindo das coisas certas, das roupas certas, na minha carcaça material, e estou vestindo o meu espírito com tudo que eu preciso que ele seja vestido, que ele carregue consigo? Estou preso? Estou preso e ligado, como a gente falou das algemas, que a gente precisa se soltar, a gente estava no estudo. Eu estou preso? Eu estou me visitando? Eu estou sendo tolerante comigo? Eu estou entendendo isso? Eu estou lá dando um alento ao meu próprio coração? Não é? São todas essas coisas. Estou doente? Por aí a gente vai. A gente vai aprendendo cada uma dessas coisas. E se a gente está fazendo a nós? E se nós somos deuses e podemos fazer mais? Estamos fazendo a Deus, estamos fazendo a nós, estamos fazendo ao próximo. Isso tudo vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo de se fazer, não é? Então, Paulo, na Epístola aos Coríntios, São Paulo, no capítulo 13, ele diz que a caridade é paciente, é doce, é benfazeja, a caridade não inveja, a caridade não teme e não se precipita. Não se enche de orgulho, pelo contrário, ela não desdenha, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça. Essa é a caridade verdadeira. Ele diz isso quando ele fala, todo mundo conhece, né? Quando ele fala que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, eu não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante, apenas fazendo barulho, porque eu não estou carregando em mim a verdadeira caridade. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, eu penetrasse todos os mistérios da vida, tivesse uma perfeita consciência de tudo que pudesse acontecer comigo, ainda que eu tivesse toda a fé possível, inimaginável, de até mesmo mover montanhas, se possível fosse, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. É isso que ele diz. E é quando ele fala, então, que a caridade é tudo isso aí. Porque nós sermos pacientes, temos a vontade de fazer o bem, lutarmos contra os sentimentos de inveja que ainda temos, não temer as coisas e as portas fechadas ou o desconhecido, porque nós estamos aqui para aprender, não é? A gente precisa aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente tem que aprender. Então, se a gente vai cair, a gente vai levantar. O desconhecido não pode amedrontar a ponto de nos fazer parar e se fixar e não poder andar, porque não, eu não posso dar um passo adiante porque eu não sei o que está ali, não é? Senão os bebês e as crianças não ficavam eternamente engatinhando, né? Não se enche de orgulho, ou seja, nós precisamos, com a prática da caridade e da humildade,
lutar contra o orgulho e o egoísmo, não desdenhar, não procurar os nossos próprios interesses, né, principalmente os físicos e materiais, ou as barganhas, né, espirituais, que às vezes a gente ainda se pega fazendo. Não se melindrar e não se irritar com nada, né? Entender e compreender dentro da lei da justiça, como a gente falou, que cada um tem o seu limite, que nós não podemos invadir o limite do outro, porque ele tem os mesmos direitos diante da lei da justiça que nós temos. Ele tem o mesmo direito de se desenvolver com as mesmas coisas que foram plantadas pelo Pai em nós, que foram plantadas nele. Ele tem o mesmo direito de desenvolver isso dentro do tempo que ele escolheu. Então a gente também não vai se melindrar e nem se irritar com as coisas, porque a gente vai compreender. A caridade não suspeita o mal e nós vamos lutar para isso também, né? Para não julgar, para não falar mal, para não achar que o outro está pensando algo de nós. Olha onde vai a nossa doença, né? Olha isso. Eu acho que ele vai pensar isso se eu fizer aquilo. São 3 futuros. Olha que louco, né? Então vamos trazer para o presente, vamos viver o presente. Vamos botar a nossa força, a nossa energia, a nossa luz aqui agora, não lá na frente. Lá na frente vai ser uma consequência do que eu fizer aqui agora, né? Nós temos que fazer agora. Nós temos que iluminar o nosso próximo passo com a nossa luz interior. Porque a nossa luz interior, muitas vezes, ainda é pequena. E ela não alcança a iluminar 10 passos à frente, ela alcança a iluminar 1, para a gente dar mais 1. E assim vai, aos poucos, né? E, finalmente, não se regozijar com a injustiça dos outros, porque muitas vezes a gente se pega também, né? Fora da caridade e achando o máximo ou torcendo para que o próximo se dê mal. Porque ele fez comigo, agora ele vai pagar ali na frente. Não pode, né? Então a gente tem que ter esses cuidados todos, como diz lá o texto, como disse o texto do Jesus no Lar que eu falei, esses cuidados com o pensamento, essa caridade interna, para a gente poder se modificar, não é? A caridade, sim, ela se regozija com a verdade, ela tudo suporta, tudo, ela tudo crê, tudo, e ela tudo espera. Isso está lá, na epístola aos Coríntios. Então a caridade realmente ela está acima de tudo. Ela está acima de qualquer religião, de qualquer verdade individual, de qualquer nível de escolaridade, de qualquer cor de pele, de qualquer sexo, opção sexual, o que seja. Porque ela independe de tudo isso. Ela é independente. E ela é a mais excelente de todas as virtudes. E é ela que a gente tem que guardar aqui dentro do coração e fazer realmente é fazer com que ela seja parte do nosso espírito, para que ela reforce a nossa vontade cada vez mais de caminhar acertadamente, né, de preferência, aprendendo o tempo todo e de ajudar, de se doar, não é? Isso é o mais importante. Isso é a lição maior, né? E por isso Jesus, na sua parábola do bom samaritano, ele usou um homem qualquer. Ele citou o sacerdote, ele citou o levita, mas quem estava sofrendo era um homem qualquer. Ele não deu a religião do homem, ele não deu se o homem acreditava nisso ou naquilo, se o homem era rico ou pobre, se o homem era inteligente ou não, ou ignorante, nada. Porque é a figura, a alegoria da humanidade, que nós somos toda essa diversidade, tudo isso, não é? E a caridade não está ligada a nada disso, porque ela é de todos, ela está ao alcance de todos. E é isso que a gente procura. Cada um de nós, né, nessa nossa caminhada, temos acesso à caridade, bastante que para isso a gente queira abraçá-la e fazê-la, né? Então eu trouxe, para a gente concluir, uma experiência pessoal. Eu ia concluir com um vídeo do Michael Jackson que eu adoro, né? Que é o Man in the Mirror. Mas eu falei, não vou repetir. Mas eu não trouxe um vídeo, não. Não precisa se posicionar, que eu já vi que o Deep foi lá se posicionar para a luz. Mas não é um vídeo, não. Não é um vídeo, não. Adoro.
Não, mas é porque isso aconteceu ontem comigo. E como as coisas acontecem, porque as situações são colocadas a nós exatamente para que a gente possa aprender com elas. E quando a gente vai preparar um estudo, ou uma palestra, ou uma aula, e a gente, com esse exercício de preparação das coisas, você exercita a conexão com a espiritualidade, logicamente, né? Então isso que a gente busca mais. Então você passa a ficar mais conectado, a sua percepção começa a ficar mais ampliada. Todo mundo aqui sabe disso. A gente só de frequentar, né, uma casa espírita ou qualquer outra casa de qualquer outra religião, a gente percebe que quando a gente frequenta e começa a vivenciar as coisas, a nossa percepção vai ampliando, né? A gente vai percebendo, sentindo mais. Então ontem eu estava indo para o trabalho e todos os dias eu passo pelo mesmo lugar. E na grande maioria das vezes, acho que Carla não chegou ainda, não sei se vem, né? Porque agora é uma folga no sábado, que é uma beleza. Mas ela sabe quem é. Todos os dias a gente passa aqui no viaduto da 95, quando a gente vira para entrar na 10, e todos os dias eu encontro esse senhor lá. E todo mundo, algumas pessoas vão saber e vão reconhecer, não é? Todo dia ele está lá. E aí todos os dias que a gente passa, a Carla fica, ai, não tem $1, não tem $1, não sei o quê. E aí o sinal abre, né? Porque você também tem aquela pressa do sinal, você não pode ficar ali e tal. E ontem, tudo muito tranquilo, né? Eu abri a janela, peguei o dinheiro que eu tinha lá, ele chegou até mim, aí eu perguntei o dinheiro a ele, e ele falou, eu perguntei a ele, e aí, como é que o senhor está? Aí ele perguntou para mim, a primeira coisa que ele me perguntou, a primeira coisa, eu botei em inglês porque ele me perguntou em inglês, o senhor é um homem de Deus? Ele não me respondeu a pergunta que eu fiz a ele. Eu perguntei, como é que o senhor está? How are you doing? O senhor é um homem de Deus? Aí isso me pegou assim, isso tudo é uma fração de segundos, né? Aí eu falei assim, gente, ele me fez uma pergunta para saber o que é que ele pode me dar. Porque ele precisa saber o que eu sou para poder conversar comigo. Jesus em pessoa. Eu vou falar com as pessoas de acordo como elas entendem. Então ele perguntou, o senhor é um homem de Deus? Eu falei, sim, eu sou um homem de Deus. Aí ele me respondeu a pergunta. Ele falou, I'm feeling happy and great, because God gave me one more day. E ele falou tudo isso, tem um português ali embaixo, né? Eu estou me sentindo muito bem e feliz, porque Deus me concedeu um dia a mais. E eu acordei pela manhã. Eu estou feliz porque eu acordei pela manhã e tive mais uma chance de perdoar os meus erros que eu cometi ontem. Olha o que ele me falou. É. Lógico, né? E a conexão, né? Não, mas na hora a gente percebe, porque ele falou exatamente isso pra mim. Eu falei assim, uau. E aí, óbvio, eu troquei mais 2 ou 3 frases com ele, o sinal abriu e a gente, né, eu continuei e ele continuou lá. No que muitas vezes a gente acha que ele está fazendo, que é pedindo a esmola, porque ele está pedindo esmola. E muitas vezes a gente passa por ele e acha que ele está, coitado, ele está se denegrindo moralmente, ele está se rebaixando. E às vezes não, às vezes ele está ali para me dar uma dessa e me ajudar. E ajudar cada um de nós, se nós nos permitirmos a praticar a caridade. Porque eu fui me permitir, por causa do tempo mais tranquilo, a tentar praticar a caridade. E ele, com a sua caridade já completamente tomada, me deu a lição do estudo todo, da palestra toda, né, que a gente fez. Então isso eu tinha que trazer ao invés do vídeo, porque eu achei que isso era uma coisa maravilhosa. Então fica aí pra gente a lição de que a gente não sabe nem quando, nem onde, nem quem nós estamos ajudando, ou se estamos sendo ajudados. Por isso que não depende de nada à nossa volta, depende só do sentimento que a gente carrega. Essa é a verdadeira caridade, e essa é a verdadeira lição quando Jesus disse, fora da caridade não há salvação. É isso. Essa é a coisa mais importante que a gente tem que aprender. Então eu desejo a todos vocês, juntamente com o meu amigo... Ah, para voltar? Ih. Ah, tá. Então eu desejo a todos vocês um bom dia e uma nova vida baseada na caridade, e a cada bom dia que vocês tenham a partir de hoje, com esse novo sentimento, com esse novo pensamento, com esse novo significado
que eu estou carregando comigo e eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho. Obrigado, gente.